Queridos, nós estamos fazendo uma exposição do livro de Ruth. Nós estamos indo para o terceiro domingo expondo esse livro. E o livro de Ruth nós já abordamos ali na primeira exposição que fizemos, quando trabalhamos o verso 1 ao verso 5. Ele é um livro que foi escrito no período dos juízes. Esse período dos juízes é o período que vai depois da morte. Então depois da morte de Josué, começa o período de juízes. E aí vai até então o período ali de Samuel, a unção do primeiro rei de Israel. É um período que dura mais ou menos 200 anos. A gente vai ter cerca de 15 juízes que governam Israel nesse período. E é um período muito conturbado ali dentro da nação de Israel. É um período no qual o povo ele não tinha um rei terreno, obviamente que havia um rei espiritual. Deus, Yahvé, era o Deus de Israel, era o rei de Israel. Porém o povo, por não ter um rei terreno, eles desobedecem a Deus, se desviam. E existe um raio-x que é dado no livro de Juízes a respeito desse período. O raio-x é de que não havia rei em Israel e por isso cada um fazia aquilo que bem lhe agradava. Cada um fazia aquilo que queria dentro da nação de Israel. É nesse período então que a história de Ruth nos é narrada. A história de Ruth ela narra para nós a história de uma moabita, uma mulher moabita, que se casa com Boaz, e essa mulher moabita ela vai se tornar a avó do rei Davi e vai entrar na genealogia de Jesus Cristo. Essa história ela se desenrola de uma maneira extremamente trágica no princípio. O que acontece? Vem fome sobre Israel. Essa fome nós vimos quando trabalhamos do verso 1 ao verso 5, era uma fome pactual, era uma fome por causa da desobediência do povo de Deus. E uma família que habitava em Belém de Judá resolve sair da terra de Israel e ir para a terra de Moabe, a fim de encontrar refúgio, a fim de encontrar mantimento. Porém, quando eles chegam na terra de Moabe, essa família é acometida de um infortúnio. Morre na terra de Moabe o marido de Noemi, que é essa mulher israelita que vai para Moabe. Morre o marido de Noemi, Elimeleque, e morrem também seus 2 filhos, sobrando então Noemi e agora as suas 2 noras. Seus 2 filhos haviam casado em Moabe com Ruth e com Orfa, e depois então da morte tanto do marido dela como de seus 2 filhos, sobra Noemi, Ruth e Orfa, 3 viúvas na terra de Moabe. Nós vimos também no culto passado que no verso 6, o texto nos mostra, o capítulo nos mostra, que Deus havia novamente renovado a sua misericórdia sobre o seu povo. O verso 6 nos diz que chega uma boa notícia até os ouvidos de Noemi. Essa boa notícia é uma boa nova de que Deus havia visitado novamente o seu povo e havia pão agora novamente em Israel. Lembrando que Belém, que é a cidade da onde Noemi havia partido, significa literalmente casa do pão. Então Deus estava trazendo pão novamente para a casa do pão. Essa boa notícia alcança então Noemi quando ela está lá em Moabe, depois de 10 anos que ela já estava lá em Moabe, e Noemi então resolve retornar para a terra de Israel mediante essa boa nova. E no culto passado nós fizemos todas as alusões, essa boa nova como sendo uma boa nova que alcança aquela mulher, e ela agora tem que fazer um retorno para o povo do pacto, para o povo da aliança, simbolizando muito a pregação do evangelho que quando nos alcança nos faz ter que retornar ao povo do pacto, ir para dentro da aliança de Deus, e nós trabalhamos todas essas alusões, ok? E agora a gente vai ler então do verso 7 ao verso 18, fala assim: assim ela saiu do lugar onde estava, junto com suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às 2 noras: ide cada uma de vós e retornai para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência como tratastes os mortos e a mim, que o Senhor conceda encontrar descanso, cada uma de vós na casa do seu marido. Então ela as beijou, e elas ergueram a sua voz e choraram. E elas lhe disseram: certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: voltai-vos novamente, minhas filhas, porque ireis comigo? Há ainda mais filhos em meu ventre, para que possam ser vossos maridos? Voltai-vos novamente, minhas filhas, segui vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. E se eu dissesse: tenho esperança, se eu também estivesse marido nessa noite, e ainda tivesse filhos, vós aguardaríeis por eles até que estivessem crescidos? Guardar-vos-eis para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas. Por isso, entristece-me muito que por vossa causa a mão do Senhor tenha saído contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela.
E ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. E Ruth disse: não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais se algo que não a morte me separar de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar, ok? Então, o texto que nós estamos lendo agora é um diálogo entre Ruth, Noemi e Orfa. Noemi, que era então a sogra das suas duas noras, Ruth e Orfa, está nesse diálogo tentando convencê-las a não ir para Israel com elas. É esse o diálogo. Elas estão partindo. Verso 7 nos mostra aqui que elas já estavam indo para Israel junto. Olha só, verso 7. E assim ela saiu do lugar onde estava, junto com suas duas noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. Então o texto aqui não nos deixa dúvidas. As duas noras queriam ir junto com Noemi para Israel. As duas noras haviam escutado a boa nova de que Deus havia visitado o povo dele, havia trazido pão novamente para a casa do pão, e essas duas noras agora querem experimentar essa graça de Deus, elas querem experimentar essa bondade de Deus, elas querem ir juntamente com sua sogra para a terra de Israel, para provar da misericórdia de Deus que havia sido anunciada a elas na terra de Moabe. Elas têm esse desejo no seu coração de partir. Só que o que acontece? Do verso 8 ao verso 15, a gente vai ter Noemi tentando convencê-las a não partir. Olha só, no verso 8, Noemi vai dizer para elas ficarem na casa de suas mães. Isso está lá no verso 8, olha só. E Noemi disse às suas duas noras: ide cada uma de vós e retornai para a casa da sua mãe. Então Noemi aqui está tentando convencer aquelas mulheres de que partir com ela para Israel não era uma boa ideia, não era uma coisa sã a se fazer, não era uma coisa que tinha lógica de elas fazerem. Elas deveriam partir para a casa de suas mães ainda estavam vivas, elas deveriam ir para lá, e elas deveriam então ficar na casa de suas mães. Noemi está tentando convencê-las. Ainda no verso 8, Noemi ora a Deus e pede para que Deus as abençoe em Moabe, dando para elas um marido na terra de Moabe, e para que elas pudessem ficar ali. Isso está ali no verso 8 ainda, olha só. Retornai cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com benevolência como tratastes os mortos e a mim. E aí no verso 9, e que o Senhor conceda de encontrar descanso cada uma de vós na casa do seu marido. Então elas beijou e elas ergueram a sua voz e choraram. Então no verso 8 e no verso 9 aqui, Noemi, ela meio que está olhando para suas duas noras e ela está dizendo o seguinte: vocês estão querendo ir comigo para Israel por causa do meu Deus? É por causa do Deus de Israel? É porque vocês ouviram falar da benevolência do Deus de Israel que vocês estão querendo voltar comigo para lá? Se for esse o caso, eu vou orar para que o Deus de Israel as abençoe aqui em Moabe mesmo. Eu vou orar para que vocês fiquem aqui em Moabe e para que o Deus de Israel as visite nessa terra. Para que o Deus de Israel dê para vocês um marido aqui nessa terra. Vocês ainda são jovens. Noemi já era mais velha, ela era velha, não tinha muita possibilidade de casar, mas as duas moças eram jovens, poderiam casar novamente. Noemi então agora tinha um apego emocional muito grande com elas, as tinha recebido como filhas, e ela está dizendo: fiquem para que vocês possam casar novamente, e eu vou orar a Deus para que Deus as abençoe aqui. Só que é muito engraçado, gente, a gente notar a falta de discernimento espiritual de Noemi, né? Porque Noemi, ela já havia partido de Israel para Moabe por causa de uma circunstância difícil. Quando que Noemi foi de Israel para Moabe? Ela foi quando teve fome em Israel. E ela então, olhando para a sua necessidade, ela pensou o seguinte: vou sair da terra de Israel, vou para a terra de Moabe para ter as minhas necessidades sanadas, para que a minha situação não seja mais tão complicada, tão difícil. Vou para Moabe para eu conseguir mantimento. Só que o que acontece quando ela chega em Moabe? O que acontece é que ela experimenta mais dor e mais sofrimento em Moabe. Em Moabe não havia mais misericórdia, em Moabe havia menos misericórdia. Em Moabe não havia mais graça, em Moabe havia menos graça. Moabe, como nós já vimos no primeiro culto que nós pregamos aqui, era uma terra de um povo inimigo de Deus. Moabe era a terra das pessoas que adoravam a um Deus que recebia sacrifícios humanos. Esse povo havia guerreado contra Israel na travessia
quando eles estavam indo para a terra prometida, Moabe não era um povo aliado, não era um povo da aliança, não era um povo pactuado com Deus, era um povo inimigo de Deus. E Noemi, então, em primeiro momento achou que encontraria refúgio em Moabe, mas o que ela encontra? Ela encontra dor e sofrimento. E agora que em Israel existe pão, ela está olhando para suas 2 noras e ela está mais uma vez pensando no conforto. Ela está mais uma vez pensando na facilidade. E ela está mais uma vez pensando que Deus pode abençoar suas noras em Moabe. Só que Moabe não era a terra da bênção de Deus. Israel era a terra da bênção de Deus. Israel era o local onde Deus havia visitado novamente o seu povo para dar pão novamente ao seu povo. Então Noemi, ela está cega aqui pelas circunstâncias, cega pela dor, cega pelo sofrimento. Ela está cega aqui por causa das suas necessidades. E ela está então agora pedindo para que as suas noras não escolham fazer um caminho de retorno a Israel, porque seria uma coisa difícil demais. Era melhor ficar em Moabe, onde tinha conforto, do que retornar para Israel, onde haveria ali uma dificuldade nesse retorno. Só que em Israel havia Deus. Deus estava em Israel. O texto diz que Deus havia visitado novamente o seu povo. Noemi está cega pela circunstância aqui. E ela está tentando impedir essas noras que querem seguir a Deus de segui-lo. É uma coisa muito louca que está acontecendo aqui. Ela está sendo um empecilho na conversão dessas mulheres. Essas mulheres, elas estão querendo retornar e Noemi está tentando impedi-las, ok? E aí o que acontece? No verso 11, Noemi ainda aumenta o apelo. Olha só o que ela fala no verso 11. Noemi disse: voltai-vos novamente, minhas filhas, porque ireis comigo? Há ainda mais filhos em meu ventre para que possam ser vossos maridos? Voltai-vos novamente, verso 12. Novamente, minhas filhas, segui o vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. E se eu dissesse, tenho esperança, e se eu também tivesse marido nessa noite e ainda tivesse filho, vós aguardaríeis para que eles se tornassem grandes, né? Guardar-vos-eis para eles sem tomar maridos. Então, Noemi, ela não contente com as respostas que Ruth e Orfa dão para ela, porque elas dão uma resposta, né, para ela ali no verso 14, elas dizem assim, elas dizem que elas não queriam voltar. Na verdade, no verso 10, elas dizem que elas não queriam voltar, elas queriam ir, elas não queriam ficar, elas queriam ir novamente com Noemi. E Noemi, não contente com a resposta dada por elas, apela de novo. Fala: não, fica, por favor, fica. Porque eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais como dar maridos para vocês. Ela está apelando para que elas fiquem naquele lugar. E ela faz um apelo, que é um apelo muito, muito forte aqui. Olha o que ela vai dizer no verso 13. Porque vamos pensar, essas 2 mulheres haviam escutado que Deus havia visitado o povo, e elas estavam querendo ir para Israel para provar da bondade de Deus, ok? Mas olha o que ela fala no verso 13, a Noemi. Ela fala assim, ó: não, minhas filhas, por isso entristece-me muito por vossa causa, que a mão do Senhor tenha saído contra mim. Basicamente o que ela está dizendo é o seguinte: não venham comigo para Israel, porque Deus, o Deus de Israel, não é tão bondoso assim. Não sigam a mim, não voltem novamente comigo para Israel, porque Deus de Israel tem me afligido. Noemi, ela estava completamente adoecida espiritualmente. As circunstâncias da vida dela tinham levado ela a um lugar de rancor, de mágoa. Ela havia se colocado magoada contra Deus. Ela culpava Deus por todos os infortúnios que haviam acontecido na vida dela. Ela não havia percebido que ela tinha quebrado a aliança, tinha quebrado o pacto. Não havia percebido que ela havia ido para uma terra estranha sem a permissão divina. Ela não havia percebido que ela havia dado seus filhos para mulheres moabitas sem a permissão divina. Ela não percebia os seus pecados, e ela então agora culpava Deus pela aflição que ela estava vivendo. Ela está amargurada. E aí o que acontece? O que acontece é que no verso 15, diante do apelo de Noemi, uma das filhas, ela resolve voltar atrás. Orfa fala assim, e ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o teu povo. Na verdade aqui ela dizendo para Noemi, né? No verso 14 fala assim: e elas ergueram a voz e voltaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. Então aqui no verso 14 a gente vê que Noemi, ela vence no apelo contra Orfa, mas ela não vence no apelo contra Ruth. O texto fala que Ruth se agarra a ela. Mesmo diante de tudo que Noemi tinha dito, Ruth se agarra a ela. E aí no verso 15, Noemi tenta mais uma vez fazer Ruth retroceder. Ela fala: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna a tua após a tua cunhada. Olha o conselho de Noemi: volta para os teus deuses. Volte a adorar os deuses de Moabe.
não venha comigo para Israel, não venha servir o Deus de Israel comigo, volte para adorar os teus deuses, Ruth. Só que o que nós vamos ver no texto é que Ruth, ela tem uma fé firme, pela graça de Deus, Ruth não cede à pressão de sua sogra, e Ruth então ela tem uma compreensão do Deus de Israel muito mais elevada do que Noemi tinha, e a gente vai ver que Ruth ela resolve retornar, né? E quais que são então o primeiro ponto, ou qual que é então o primeiro ponto de aplicação que a gente pode trazer para as nossas vidas aqui? Bom, o primeiro ponto de aplicação é algo que a gente já tem tocado um pouco aqui. Noemi, ela era uma mulher que era movida apenas por necessidades. Noemi não era uma mulher movida por fé. Noemi não era uma mulher movida por contemplação a Deus. Noemi era uma mulher que ela era movida apenas por necessidades. Noemi olhava e dizia, aonde que é mais fácil? Aonde que é mais fácil? Quando ela estava em Israel era mais fácil ir para Moabe, então ela foi para Moabe. Quando ela estava em Moabe era mais fácil ela retornar para Israel, então ela volta para Israel. Mas para as suas noras, onde que é mais fácil? Para as suas noras o mais fácil é ficar em Moabe, então fiquem em Moabe. Ruth era uma mulher movida completamente por necessidades. Ruth é uma mulher que ela olhava apenas para as demandas da vida, apenas para as suas necessidades. Ela não contemplava a grandeza de Deus e ela nem sequer considerava a possibilidade de Deus fazer um milagre. Ela nem sequer considerava essa possibilidade. Na cabeça dela, suas duas noras teriam que ficar em Moabe adorando seus deuses pagãos, porque ela não contemplava a possibilidade de Deus fazer um milagre. Não, é impossível, acabou para mim. É isso que Noemi está dizendo, acabou para mim. Já estou velha, meus filhos morreram, a minha vida está acabada. Noemi não enxergava mais nenhum tipo de expectativa de futuro, nenhum tipo de esperança. Ela só enxergava as necessidades. Ela não levava em consideração o fator Deus. Então nós podemos claramente dizer que o Deus de Noemi era a segurança, gente. O Deus de Noemi era a segurança. Se eu tiver segurança, se eu tiver pão, se eu tiver alimento, se eu tiver numa terra que me dá condições ou previsibilidade de futuro para que eu não venha morrer, é ali que eu vou ficar. Eu não estou preocupado com Deus, eu não estou preocupada com Deus, eu não estou preocupada com a possibilidade dos milagres que Deus pode fazer. Eu quero segurança e estabilidade. Esse era o Deus de Noemi. O Deus de Noemi era ela mesma, era o seu ventre, eram as suas necessidades, eram as demandas da vida. E aqui fica uma aplicação para nós. Você trocaria a instabilidade da fé, que não é uma instabilidade, é só porque nós somos homens de pequena fé, mas você trocaria a instabilidade da fé por uma segurança grande e forte dada por homens ou dada por alguma circunstância? Você trocaria o Deus de Israel, o teu Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por segurança e por estabilidade? Você trocaria? Existem muitas pessoas que fazem essa troca. Muitas pessoas trocariam facilmente Deus por um governo estável. Um governo que fizesse promessas dizendo o seguinte, olha, a partir de agora, se a tua família ficar doente, eu vou dar saúde para a tua família. A partir de agora, se a tua família, se tu ficar velho, eu vou suprir as tuas necessidades na velhice. A partir de agora, se tu ficar doente, eu vou suprir as tuas necessidades na tua doença. Porém, você não vai poder adorar o teu Deus. Você não vai poder servir ao teu Deus. Muitas pessoas trocariam. Um governo estável, promessas de proteção, promessas de estabilidade, por Deus. E aqui é que fica a primeira aplicação para a gente. Nós não podemos, gente, colocar nossas necessidades ou a estabilidade da nossa vida como sendo o centro da nossa vida. Olha só, abre comigo Filipenses capítulo 3, verso 19, por favor. O fim deles é a destruição, o fim dos inimigos de Cristo. O Deus deles é o seu ventre. Na NVI coloca o Deus deles é o seu estômago. E a glória deles é para a vergonha deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Noemi era uma mulher da terra. Noemi era uma mulher terrena. Noemi era uma mulher que tinha o seu ventre como seu Deus, as necessidades como o seu Deus. Ela amava as suas noras? Com certeza, gente. Com certeza. Elas amavam. Quando ela pede para que as suas noras fiquem em Moabe, ela está sendo maldosa com as suas noras? Não, ela está pensando numa ótica terrena. Ela está enxergando a partir das circunstâncias.
Ela está olhando a partir do que ela estava enxergando. E ela está acreditando que aquilo é o melhor para suas noras. Por isso que a Bíblia manda a gente não tomar conselho de ímpio. Às vezes você vai tomar conselho de gente que te ama de verdade, mas que não tem uma mentalidade celestial, ele vai te dar um conselho terreno. Não é porque essa pessoa não te ama, não é porque ela não tem carinho por ti. Muitas vezes ela quer o teu bem, ela quer o melhor para a tua vida. Só que porque ela não tem discernimento espiritual, ela não conhece as coisas do reino de Deus, ela vai te dar um conselho baseado na ótica, baseado na necessidade, baseado no que é mais seguro e mais estável para a tua vida, e não baseado na palavra de Deus. É isso que Noemi está fazendo aqui. Ela ama verdadeiramente suas noras, mas ela não consegue enxergar nada além da necessidade. E aqui fica mais uma aplicação: não se deixe cegar pelas demandas ou pelas necessidades da vida. Não entre em desespero por causa das demandas e das necessidades. Ainda existe um Deus em Israel. Ainda existe um Deus gracioso e misericordioso que pode intervir e fazer milagres diante de circunstâncias que são completamente catastróficas aos olhos dos homens. Então nós não podemos ficar cegados pelas demandas da vida. Nós não podemos ter as nossas necessidades, o nosso ventre como sendo o nosso Deus. Nós não podemos adorar a nós mesmos e nem adorar as nossas necessidades, amém? A fidelidade a Deus vem antes de todas essas coisas. E aí o que acontece então? Ruth dá uma resposta. E Ruth aqui, cara, é um negócio assim, é fantástica a resposta de Ruth aqui. Ruth, ela tem uma fé que é um negócio... Abraão, quando saiu da sua terra, saiu da sua parentela, ele foi para a terra de Canaã, ele tinha uma promessa. Abraão tinha uma promessa. Deus falou: cara, vai, porque eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar ali uma terra, eu vou fazer de ti um grande povo, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Abraão, ele teve fé, mas ele teve fé numa promessa. Ruth não, Ruth teve fé contra a esperança, porque ela tinha a sua sogra aqui tentando colocar ela contra Deus. A fé de Ruth aqui é um negócio absurdo, porque Ruth, ela não dá ouvidos à sua sogra. Ruth não tem uma promessa. Deus não disse para ela: se tu for para Israel, tu vai casar com um cara e tu vai entrar na genealogia do Messias. Não tem nenhuma palavra profética dada para Ruth aqui. Ruth não recebeu nenhuma promessa, mas mesmo assim Ruth dá uma resposta de fé. E a resposta de Ruth é maravilhosa, né? Ela fala assim, verso 16, Ruth disse: não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte não me separar de ti. Então Ruth dá uma resposta que faz Noemi recuar. No verso 18, Noemi recua. Ela fala, quando viu que ela estava firmemente decidida a ir com ela deixou de lhes falar. Noemi falou: cara, não adianta nem eu discutir mais com essa mulher, porque essa mulher é convicta. Essa mulher, ela sabe no que ela acredita e ela sabe o que ela quer. Eu não vou mais discutir com essa mulher. Noemi aceita então aquilo que Ruth fala, e Ruth fala algo que é extremamente grandioso. Primeiro, Ruth, ela vai dizer que ela iria com Noemi até a morte, mas não apenas até a morte, mas até para além da morte. Porque ela diz que aonde Noemi fosse sepultada, ali ela também seria sepultada. E Noemi com certeza morreria antes de Ruth. Noemi era mais velha. Era uma mulher mais velha, Ruth uma mulher mais nova, Ruth teria mais longevidade. Então, Ruth chegaria em Israel, Noemi morreria e ela ficaria só em Israel, mas ela estava disposta a ir para lá. Ela estava disposta a ir para lá. E é muito interessante porque no verso 17, ela faz um juramento em nome de Yahvé. Ela fala assim no verso 17, onde morreres eu morrerei, ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor. Olha a fé de Ruth, porque quando a gente vai olhar para a tradução do Antigo Testamento, que é uma tradução do hebraico, existem algumas palavras que são utilizadas ali para Deus, ali, né? Uma das palavras é a palavra Elohim no hebraico, e essa palavra Elohim, ela pode simbolizar um Deus mais genérico, não o Deus de Israel. Mas existe uma palavra que é um tetragrama, que simboliza o Deus de Israel. E essa palavra apresentada aqui é Yahvé. Essa palavra apresentada aqui é o tetragrama. Noemi não, Ruth aqui, ela está fazendo um juramento no nome de Yahvé. Noemi já havia entendido quem era Yahvé. Ela de algum modo já tinha experimentado, mesmo diante da amargura da sua sogra. Eu não sei como que foi o processo
de conhecimento de Ruth em relação ao Deus de Israel, porque a própria sogra dela está tentando apresentar Deus como um Deus maldoso. Eu não sei aonde foi que ela ouviu os escritos, talvez por Elimeleque, pelos filhos de Elimeleque, eu não sei o que aconteceu, mas de algum modo Ruth já sabia quem era Yahvé, e ela faz um juramento, e esse juramento, ele é um juramento de aliança. Ela está dizendo o seguinte, ela está refutando todos os argumentos, né? Todos os argumentos que foram apresentados por Noemi. Primeiro, eu não vou retornar para a casa da minha mãe, Noemi. Basicamente é isso que ela está falando, né? Ela está falando, não vou retornar, né? Vou seguir, para onde fores eu irei, não vou retornar para a casa da minha mãe. Outra coisa que ela está falando, Noemi, não vou retornar para a minha terra, não vou retornar para Moabe. Eu vou para a tua terra, é a tua terra, é para lá que eu vou. E ela está também refutando o argumento de Noemi, que está dizendo para ela voltar para os seus deuses. Não vou voltar para os meus deuses. Eu vou para Yahvé, eu vou para o Deus de Israel, é para lá que eu vou correr no destino desse Deus. Então ela refuta argumento por argumento aqui apresentado por Noemi, está dizendo, não vou retornar para a casa da minha mãe, não vou retornar para a minha terra, não vou retornar para os meus deuses, eu vou até o fim, até a morte, até depois da morte contigo, e eu vou servir ao Deus de Israel. Essa mulher tem uma fé inabalável, essa mulher ela tem uma fé que é um exemplo para nós. Não é à toa que essa mulher vai aparecer na genealogia de Jesus Cristo. Quando nós abrimos Mateus capítulo 1, vem a genealogia de Jesus Cristo, e aí dentro da genealogia de Jesus Cristo aparece Ruth, que se casa com Boaz, os dois têm Jessé como filho, depois tem Davi como filho, e aí de Davi vem o Messias. Não é à toa que essa mulher foi incluída na genealogia de Jesus Cristo, ok? E essa resposta então convence Noemi em relação a isso. Agora eu queria trazer algumas aplicações aqui para nós em relação a essa fala de Ruth. A primeira aplicação, gente, enquanto Noemi se movia por necessidade, Ruth se movia baseada num conceito chamado de aliança. Ruth compreendia o que era uma aliança. Ruth não se movia por necessidade, Ruth se movia por aliança. Ela está dizendo, olha, não é o luto, não é a necessidade, não é a incerteza do futuro que vai me separar de ti, Noemi. Eu tenho uma aliança contigo. E aqui fica um ensinamento para nós. Nós precisamos aprender a ter alianças. Isso envolve principalmente os casamentos, principalmente os nossos relacionamentos conjugais. Nós precisamos aprender a nos aliançar a pessoas, a ter pactos com pessoas, alianças com pessoas. Obviamente não alianças incondicionais, no sentido de que se a pessoa pecar, você vai acobertar o pecado dela, vai seguir ela de qualquer modo, não isso. Mas uma aliança no sentido de que a necessidade não te faz abandonar essa pessoa. A dificuldade não te faz abandonar essa pessoa. O momento de escassez não te faz abandonar essa pessoa. Não é porque agora as coisas estão difíceis na terra de Moabe que Noemi agora abandonaria, ou que Ruth agora abandonaria Noemi. Não, Noemi, eu vou estar contigo até a morte. Eu estou contigo aqui, casei com os teus filhos, tu foi para mim como uma mãe, tu agora ficou viúva, tu estás velha, não tens como cuidar de ti mesma. Eu vou te acompanhar, vou estar contigo, Noemi. Eu vou te seguir, para onde tu for eu vou ir junto contigo. E assim também precisam ser as nossas alianças, gente. Os nossos casamentos precisam ser assim. Os nossos casamentos não podem ser abalados por momentos de dificuldade, de necessidade. Não é porque estamos enfrentando um momento de escassez financeira, às vezes dentro de um casamento, que nós vamos abandonar o nosso cônjuge. Não é porque estamos enfrentando um momento de dificuldade ali no nosso relacionamento que nós vamos abandonar o nosso cônjuge. Nós fizemos votos, fizemos juramentos diante do altar, assim como Ruth está fazendo um juramento aqui em nome de Yahvé, nós também fizemos juramentos diante do altar. Nós também um dia dissemos sim diante do altar e diante de Deus, dissemos que estaríamos com a pessoa até que a morte nos separasse. Então esse conceito de aliança precisa ficar bem claro para o povo de Deus. O povo de Deus precisa compreender esse conceito de aliança. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que a gente aprende aqui agora com Ruth é que a fé de Ruth, gente, ela é uma tipologia da conversão que acontece na nova aliança por meio de Jesus Cristo. Por que ela é uma tipologia? Porque Ruth recebe pela fé os mesmos elementos que uma pessoa recebe quando crê em Jesus Cristo. O que Ruth recebe pela fé? Ela recebe um novo Deus, uma nova terra e um novo povo. São essas as três coisas que Ruth recebe pela fé. Ela olha para Noemi e ela diz, para onde tu fores eu irei, ou seja, para a terra de Israel. Teu povo vai ser o meu povo e o teu Deus vai ser o meu Deus. Ruth, pela fé,
ela alcança uma promessa que era uma promessa que vai se tornar clara apenas na nova aliança. Apenas na nova aliança isso se torna realmente revelado, tirado o véu, é desvelado. Mas ela recebe pela fé esses elementos. A primeira coisa que ela recebe um novo Deus. Ela recebe um Deus, ela abandona os seus falsos deuses e ela recebe um novo Deus. E é isso que acontece quando nós nos convertemos a Cristo Jesus. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós abandonamos então os falsos deuses, abandonamos os ídolos, abandonamos as vãs filosofias, abandonamos as ideologias, abandonamos as falsas religiões, abandonamos as necessidades como sendo o centro da vida, e nós, a partir daquele momento, recebemos um Deus sobre a nossa vida. O Pai Celestial se torna o nosso Deus. Nós temos agora um novo governante sobre nós. Nós temos agora uma nova entidade, usando uma linguagem, que vai governar sobre a nossa vida. Nós temos agora um novo Deus que tem primazia, que tem autoridade para governar sobre nós. Esse é o primeiro ponto que acontece aqui. Então, quando nos convertemos, nós recebemos um novo Deus. E perceba uma coisa, receber um novo Deus envolve abandonar os antigos deuses. Você não pode receber um novo Deus sem abandonar os antigos deuses. Quando você olha para a igreja primitiva, quando tu ia ter os batismos, antes de as pessoas dizerem que elas recebiam Jesus e Deus, né, elas falavam que elas abandonavam os ídolos. Eu renuncio hoje os ídolos, renuncio a idolatria, renuncio a feitiçaria, renuncio os falsos deuses, renuncio o paganismo, para que eu possa receber então um novo Deus. E assim funciona um processo de conversão. Num processo de conversão não é só você receber mais um Deus, porque tem gente que parece que é isso, né? Parece que a pessoa ela é meio enoteísta. O enoteísmo é quando você acredita que existem vários deuses, né? Não é um politeísmo, mas tu acredita que existem vários deuses, mas tu serve só a um, né? Mas a ideia é que quando algumas pessoas recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, parece que na verdade elas estão agregando mais um Deus no seu panteão de deuses, né? Ela já tem vários deuses, ela tem o Deus da necessidade, ela tem um Deus que supre as demandas dela ali numa determinada área da vida, mas aí ela quer mais um Deus agora para salvar a sua alma, e aí entra Jesus, não como o Deus supremo de sua vida, mas como o salvador da sua alma. Ela continua servindo outros deuses na sua vida, continua servindo o seu ventre, continua adorando ídolos na sua vida, mas ela recebe mais um Deus agora para salvar a sua alma. Não é essa a proposta do cristianismo, amém? A proposta do cristianismo é a renúncia de todos os falsos deuses para adesão agora a um novo Deus. É isso que está sendo feito aqui. Eu renuncio os deuses de Moabe e agora eu vou servir ao Deus de Israel. Então Ruth recebe pela fé um novo Deus, um elemento da nova aliança, e é assim que funciona a nossa conversão, e é assim que deveria ser a nossa conversão. Uma outra coisa que Ruth recebe, ela recebe uma nova terra. Ela agora sairia de Moabe e iria para Israel, algo que também nos é prometido quando nos convertemos. Quando nós nos convertemos, a Bíblia nos dá uma promessa de que um dia experimentaremos novos céus e nova terra. Existe uma promessa para nós. Existe uma terra que mana leite e mel, que Deus está preparando para vocês. Essa terra é a terra da promessa, e vocês precisam tomá-la, vocês precisam alcançá-la, vocês precisam ir e vocês receberão essa terra como herança. Então essa é uma promessa que Ruth recebe e que nós também recebemos. Agora perceba, abandonar ou ir para essa nova terra significa abandonar a antiga terra. Lembra do texto que a gente leu de Filipenses? Eles pensam somente nas coisas terrenas, o Deus deles é o seu ventre. Ir para a nova terra, para o novo céu e para a nova terra que está sendo formado, automaticamente envolve abandonar a antiga terra. Então existe um mundo que foi criado por Deus bom e perfeito. Esse mundo foi criado por Deus bom e perfeito, mas foi afetado pelo pecado. Nós vimos aqui na pergunta do catecismo. Esse pecado então trouxe uma maldição sobre esse mundo, e esse mundo agora ele está corrompido. Deus, por meio de Jesus Cristo, começou um processo de restauração cósmica, um processo de restauração desse mundo. Jesus, quando ressuscita dos mortos, ele é o primogênito da criação, ele dá início à recriação do novo céu e da nova terra, e agora existe um novo céu e uma nova terra que nós precisamos alcançar. Só que esse novo céu e essa nova terra, eles têm uma origem, essa origem é celestial. Lembra como nós oramos o Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Então o novo céu e a nova terra tem uma origem celestial. Então, para que recebamos o novo céu e a nova terra, para que tenhamos uma nova terra, precisamos abandonar a antiga terra.
Precisamos abandonar as coisas terrenas. E quando eu falo as coisas terrenas, eu não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando de coisas que não estão em consonância com o reino de Deus. Amém? Então, Ruth recebe uma nova terra. Abre comigo Isaías 65, do verso 17 ao 25, que eu quero ler a promessa que nós temos de uma nova terra. Olha só. Porquanto eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e a anterior não será lembrada e nem virá à mente. Continua. Porém, sejais felizes e regozijai-vos sempre naquilo que eu crio, porquanto eis que eu crio para Jerusalém um júbilo e para o seu povo uma alegria. E eu me regozijarei em Jerusalém e me alegrarei em seu povo. E a voz de choro não será mais nela ouvida, e nem a voz do clamor. Não haverá mais naquele lugar um bebê de dias, nem um homem velho que não tenha completado os seus dias. Porque a criança morrerá com 100 anos de idade. Todavia o pecador, tendo 100 anos de idade, estará sob maldição. E eles construirão casas e nelas habitarão, e eles plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. E eles não construirão e outro habitará, eles não plantarão e outro comerá, porque como os dias de uma árvore são os dias do meu povo, e o meu eleito desfrutará longamente do trabalho das suas mãos. E eles não irão trabalhar em vão, nem produzirão para aflição, porque eles são a semente do abençoado do Senhor, e a sua descendência com eles. E isto acontecerá, que antes deles chamarem, eu irei responder, enquanto eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. Verso 25. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá a palha como o novilho, e o pó será a comida da serpente. Eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Então Isaías 65 tem uma promessa de um novo céu e uma nova terra que Deus criaria. Esse novo céu e essa nova terra são inaugurados por meio da ressurreição de Jesus, que é a primazia dos mortos, e será consumado na segunda vinda de Jesus. Então nós também temos uma promessa de uma nova terra. Do mesmo modo que Ruth desfrutou por antecipação de uma promessa que viria a ser clara apenas na nova aliança, ok? E o terceiro ponto que Ruth desfrutou, que Ruth alcançou por antecipação, é que ela recebeu um novo povo como herança. Ruth agora abandona o seu antigo povo, e mais uma vez renúncia e adesão, né? Primeiro ela abandona um antigo povo para depois receber um novo povo, ok? Então ela abandona um antigo povo, o povo de Moabe, e vai para a terra agora de Israel. E o que ela recebe na terra de Israel? Um povo para ser chamado de seu. Ruth, ela se converte, ela adere então ao judaísmo da época. Isso nem era judaísmo porque ainda não tinha separação dos reinos, mas enfim, ela adere à religião ali de Abraão ali na época, e ela então depois se casa com Boaz e se torna parte do povo de Israel. E é isso que acontece com todos aqueles que recebem Jesus Cristo. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo são tirados de um lugar, são tirados de um povo e são transportados e enxertados em um novo povo. Abre comigo Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 13 e depois o verso 19. É isso aí. Portanto, lembrai-vos de que vós no passado éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos. Pode passar. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, chegastes perto pelo sangue de Jesus. Agora verso 19 para a gente, por favor. Assim, já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Amém? Então Ruth, ela vive por antecipação toda a realidade espiritual que depois foi inaugurada por Cristo Jesus para todos nós. Cristo Jesus, ao morrer naquela cruz, Ele te chama para segui-lo. Ele te chama para andar em arrependimento e fé. E Ele promete para ti um Deus e Pai sobre a tua vida. Ele promete para ti um novo céu e uma nova terra para que tu desfrute com alegria. E Ele promete para ti um novo povo para que você possa pertencer e ter comunhão e fazer parte da aliança. Essas são as promessas concedidas por Cristo Jesus. Amém? E para a gente caminhar para o final, então, nós podemos dizer que Ruth experimentou o que Pedro escutaria muito tempo mais tarde. Marcos capítulo 10, não precisa abrir, verso 28 a 30 fala assim: E Pedro começou a dizer:
Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro olhando para Jesus e falando: Senhor Jesus, nós abandonamos tudo para te seguir. Essa é Ruth. Ruth abandonou tudo para seguir agora Noemi rumo à terra de Israel. E aí olha o que Jesus fala no verso 29. E Jesus respondendo disse: na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais já neste tempo em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Ruth provou aquilo que Jesus falaria para Pedro muitos séculos depois. Ruth abandonou tudo para seguir Jesus Cristo, mas Ruth alcançou tudo seguindo Jesus Cristo. Ruth recebeu uma herança. Abandonar as coisas para seguir a Jesus não é perca, é ganho. Aquele que perde a vida por amor de Cristo verdadeiramente encontra a verdadeira vida. Abandonar deuses para seguir Jesus não é ficar sem Deus. Abandonar uma terra para seguir Jesus não é ficar sem terra. Abandonar um povo para seguir Jesus não é ficar sem povo. É receber ainda nesta vida 100 vezes mais tudo aquilo que foi abandonado. Amém? Então Ruth, ela foi uma verdadeira discípula de Cristo Jesus. Ela abandonou tudo pela fé. E pela fé ela recebeu tudo aquilo que ela abandonou. Que nós possamos imitar a fé de Ruth. Que possamos ter a coragem dessa moabita. Que possamos olhar para essa mulher e perceber a fé dessa mulher e tentar imitar a fé dessa mulher. Ok? Eu gostaria então de trazer uma aplicação final para que nós possamos encerrar o nosso culto. Talvez, do mesmo modo que Ruth, você tenha ouvido uma boa nova, uma boa notícia. Porque Ruth ouviu uma boa notícia quando ela estava em Moabe. Deus visitou o seu povo dando-lhes pão. E talvez, do mesmo modo que você escutou essa notícia, do mesmo modo que Ruth escutou essa notícia, pessoas tentaram te afastar dessa boa nova. Pessoas talvez tentaram te impedir de correr para essa boa notícia que você escutou. Mas eu quero te dizer que você deve correr para essa boa notícia. Essa boa notícia não é perca de vida, ela é ganho de vida. Orfa sumiu aqui na história para nós. Nós não sabemos o destino de Orfa, mas Ruth nós sabemos. Ruth foi inserida no pacto, foi inserida na aliança e fez parte do plano da redenção. Não deixe de seguir Jesus Cristo por causa das adversidades, por causa das negações, por causa das necessidades. Siga a Jesus Cristo. Somente em Cristo Jesus você vai ter abundância de vida. Não tem outro lugar onde você vai encontrar abundância de vida. E é somente em Cristo Jesus que você vai desfrutar de uma nova terra, uma promessa, um novo povo e um novo Deus. Amém? Gostaria então de convidá-los a se colocar de pé. Nós iremos orar para encerrar o nosso culto.